Olha, viver o mundo corporativo não é fácil, mas nós crescemos, precisamos ganhar dinheiro, desenvolvermos habilidades. A gente vai para a escola, estuda, é faculdade, é pós, e depois a gente vai colocar todo esse conhecimento na onde? Na carreira, lá no mundo corporativo, na selva. E você acha que está pronto? Ah, é só uma parte. Porque o conhecimento, as habilidades são importantes. Mas depois eu trouxe aqui o meu convidado para falar sobre como é viver o mundo corporativo. Como é estar ali na selva corporativa, emocionalmente, lidando com tantas responsabilidades, compromissos, batendo metas, fazendo a coisa acontecer. O Wilton Santos, uma pessoa que vive o mundo corporativo, anos de experiência, meu amigo, vai se apresentar agora e falar um pouquinho a respeito dessa trajetória dele no mundo corporativo. Carreira e liderança com o Wilton Santos. Por favor, Wilton. Obrigado, Léo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom. Meu nome é Wilton Santos. Eu sou executivo da área de seguros, mais voltado para a área de sinistros, em que eu passei os últimos 23 anos da minha carreira lá. Que legal. Então, eu acho que eu tenho alguma coisinha para compartilhar com vocês hoje. Espero poder contribuir com o aprendizado de vocês também, com tudo que eu passei nesses últimos 20 anos lá. 20 anos é um tempo considerável de vida, né, Wilton? A gente para imaginar, né? Você tem um filho ou uma filha com 20 anos, já tá formado já. Agora, você imagina dentro do mundo corporativo, quantas experiências você acumulou. Porque o mundo corporativo, todos nós sabemos, né? É importante na vida da gente, né? A gente fala, mas uma empresa, ela é formada por pessoas. São pessoas ali dentro, né? Tendo que aprender a conviver, a se respeitar, a compartilhar. Então, a escola da vida também é o mundo corporativo. Agora, viver dentro do mundo corporativo não é fácil. Wilton, agora na sua trajetória, que é uma trajetória muito linda, muito bonita, qual foi, assim, um dos desafios que você vivenciou, que você falou, nossa, marcou e muito a minha vida? Uma ótima pergunta, Léo. Obrigado pela pergunta. Como você disse aí, o grande lance do mundo corporativo é que você não é preparado para ele. Exato. Não há escola que te prepare para ele. Exatamente. Você pode ter faculdade, MBA, mas isso não vai te preparar para a selva, que é o mundo corporativo, como você gosta de falar, Léo. Exato. O mundo corporativo você vai aprender ele fazendo, lidando com ele. Então, no meu caso, tiveram algumas oportunidades bem bacanas. Exato. Tiveram casos que a gente tinha um desalinhamento, eu e outros diretores da empresa, mas no final do dia todo mundo tinha que ceder porque a gente tinha um objetivo comum. Exato. E nem sempre é fácil angariar isso. Não. Mas eu acredito muito na diplomacia e na conversa. Então você tem que se colocar muito no lugar do outro, entender a dor do outro, explicar a tua dor para ele, e a partir daí você vai evoluindo e alcança os teus objetivos. Mas é uma construção diária. Você tem que estar preparado sempre, colaborar, cooperar e ceder também às vezes. Ô Wilton, você nessa caminhada com tantas coisas boas para poder compartilhar, e pode ter certeza que você pode fazer a diferença na sua vida com as dicas que o Wilton vai compartilhar hoje. Nessa caminhada sua, você não começou lá nos cargos superiores. Como todo mundo, começa acreditando, desenvolvendo aos poucos. Conta um pouquinho do seu início, porque muita gente pensa assim, mas para ele a vida sorriu, a vida conspirou. Compartilha, como é que foi esse início? Mas você não nasce diretor, você não começa diretor. Eu tenho um amigo que costuma falar, por exemplo, eu não nasci de terno. Eu estou de terno hoje. Então é a mesma coisa, eu não nasci diretor da empresa. Essa é a primeira vez que eu ouço, viu? Eu comecei por baixo e mais uma coisa que eu sempre falava para os meus liderados, isso eu falo para todo mundo e é o que eu sempre usei. Você tem que ir se preparando. Eu sou formado em Direito, advogado de formação, então a primeira vez eu comecei como advogado na empresa, trabalhando internamente. E fui estudando, fui trabalhando, fui mostrando para os meus chefes que eu tinha algo a mais para dar. Porque você mostra interesse. Você tem que mostrar interesse, mostrar vontade de aprender e força de vontade. Se você tiver isso, você vai indo e as oportunidades vão aparecendo. Mas quando a oportunidade aparecer, você tem que mostrar o interesse. Isso para mim foi vital na minha carreira. E nesses últimos 15 anos foi quando realmente... Aí eu fui subindo de coordenador a gerente, de gerente a superintendente e última função galgando que eu tive, o seu espaço, foi né? Diretor. Mas é uma conquista diária, você tem que galgar o seu espaço. A zona de conforto não existe na selva corporativa, né, Wilton? Não tem. O desenvolvimento é constante, né? Não, é constante. Eu costumo também falar uma outra que eu aprendi também. Quando você chega um cargo de diretor, como eu cheguei, é igual subir num coqueiro. A sua visão é ótima, mas balança que é uma beleza. Então você balança muito quando você tá lá no topo. Exato, né? E você veja, né, Wilton,
para quem tá nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Instagram, o que a gente chama de sorte é preparo, é se condicionar, porque uma hora ou outra a oportunidade vai vir. Mas quando essa oportunidade vier, se você estiver preparado e tiver com força de vontade, a garra, a determinação, a perseverança e superar os medos, né, Will? Porque muitas vezes aquela oportunidade que você tanto deseja, às vezes vem, mas você pode achar que você não tá tão preparado, que aquilo não é pra você. E muitas vezes, igual eu costumo falar, mesmo com medo, vai com medo mesmo. Porque eu acho que você já passou por situações assim, onde você teve que assumir coisas grandiosas, porque a sua área exige isso. Responsabilidades, conta aí, tem alguma coisa que você pode trazer nesse sentido? Não, com certeza, Léo. Eu vai com medo mesmo, eu adoro essa dica tua. Usei muito, já te liguei muito para pegar essa dica aqui. Mas antes só um pouquinho, acho que eu só queria trazer, até porque eu tenho uma filha de 10 anos e ela tá no ensino fundamental ali, tá começando a fazer as apresentaçõezinhas, ela teve a primeira essa semana. E ela disse que deu um frio na barriga. E aí eu queria fazer só uma analogia com o mundo corporativo. Bacana. Que é bem isso mesmo. Eu falei pra ela, vai com medo também. Foi a dica que o Léo me deu, eu dei pra ela. Porque eu lembro as primeiras vezes que eu tinha que fazer apresentação, lá quando eu era o advogado, lá eu nunca, embora eu seja advogado, eu não era tão bom em apresentações. Apresentações às vezes em outra língua, em inglês, espanhol. Então as primeiras vezes você vai com medo e depois você desenvolve. Mas aí trazendo essas situações do mundo corporativo, eu já tive situações que eu tive que bater de frente com o meu gestor, que era nada mais nada menos que o CEO da empresa. Mas bater de frente como eu quero dizer? A gente tinha opiniões diferentes, mas eu estava convicto do que a gente podia fazer porque era a minha área e eu tive um bom alinhamento com ele, mas não foi fácil convencer o homem, né? O homem era meu chefe. Exato, né? E você veja bem, né, Wilton? É queda de braço que a gente tem que ter, porque a unanimidade dentro da empresa, tem um ditado que fala, unanimidade é burra, não pode, né? E não dá, não vai ter, mas você tem um ponto de vista, você leva esse ponto de vista, e mesmo assim você tem que ter algo, né, Wilton, que você tá lidando ali com o seu CEO. A gente gosta de trabalhar com quem é agradável com a gente. Exatamente. Então eu tive que aprender isso também. Porque não adianta só você ter a opinião contrária, porque senão você vai ficar taxado também. Aquele cara é contrário a tudo, ele nunca tá disposto. E essa flexibilidade, né, Will, da gente aprender a saber ceder, a habilidade de uma boa comunicação também no cargo, ela é interessante, né? Porque no momento desse, né, onde você precisa levar uma ideia, e às vezes essa ideia não é comprada logo de imediato, você tem que melhorar a ideia, apresentar, ter esse jogo de paciência e mesmo assim ser agradável. Não é fácil, mas quando você vai descobrindo que é possível, o relacionamento dentro do mundo corporativo, ele fica mais, digamos assim, mais ameno, né? Não com tanto atrito, com tanta agressividade, digamos assim, no mundo corporativo. Perfeito, Léo, perfeito. Isso acho que foi uma das minhas marcas até que eu pude deixar, porque é essa questão de se tornar agradável mesmo, essa questão de você chegar e mostrar que você tá ali para contribuir, para colaborar, que você tá ali para somar e todo mundo vai ganhar. E não é a estrela, né? Que a estrela quer brilhar sozinha, porque você se isola, né? É isso. Porque é igual, bom, fazendo analogia com a Copa do Mundo, começa hoje, oxalá que o nosso time do Brasil vá bem. Exato. É um time, então não adianta ter uma estrela. O jogo é coletivo. Então no mundo corporativo o jogo é coletivo também, pessoal. Exatamente. Ô, Wilton, é uma coisa tão importante, né? Porque fica uma coisa de vaidade dentro do mundo corporativo, né? Do crachá. Daquela coisa que eu sou o líder, eu sou o gestor, ou eu sou a gestora, a minha palavra é a última. E às vezes as pessoas, Wilton, que a gente trabalha com muitas pessoas do mundo corporativo, e o que a gente percebe, né? A gente se embebeda com cargo, né? Aquela vaidade do status, né? Você que viaja, vai pra lá, vem pra cá, representa a empresa. E às vezes a gente tem dificuldade nos relacionamentos porque a gente tem um lance de, igual a gente falou, de ser agradável, mas às vezes a pessoa não acordou pra isso, né? E ela gera ali dentro do ambiente de trabalho, ela vai minando. Ela vai jogando uma agressividade porque a pessoa se acha a dona da razão, né? Você já se deparou com isso dentro do mundo corporativo? Onde você fala, nossa, essa pessoa... Eu tenho que ter cautela. Algumas vezes, Léo. E realmente, cautela e canho de galinha não faz mal a ninguém. Você tem que ter cautela com essas pessoas. Infelizmente tem. Mesmo tendo razão em alguns pontos. Mesmo tendo razão, porque não é só sobre ter razão. Sobre você alcançar teu objetivo. E às vezes para alcançar teu objetivo você tem que dar algumas voltas. Mas isso tem... Uma das coisas, um dos mantras que eu sempre usei para mim, para evitar isso para mim, era quando eu era diretor, eu estava diretor, eu não era diretor. Porque era justamente isso. Você está naquela posição. Exato. Mas aquilo não te define. Exato. Você tem um ser humano ali por trás daqueles cargos. Exato. E a gente não pode se
desvencilhar disso. Exatamente, né? Eu acho que esse olhar é o que a gente muito percebe aqui, né? Somos mais um número na empresa, né? E o tanto de pessoas que eu percebo assim, que de diversas áreas, mercado financeiro, não importa a área, né? De pessoas que saem do mundo corporativo de uma maneira, porque é uma selva mesmo, por isso que eu gosto de chamar de selva, a pessoa às vezes sai tão traumatizada, Wilton, que a pessoa às vezes ela fala assim, olha, e a gente trabalha muito isso aqui dentro dos treinamentos, eu não quero mais ficar, eu quero fazer transição de carreira, eu quero ir para uma outra. E tá certo, a gente tem que testar. Mas as empresas ainda não acordaram para isso, né, Wilton? Você que vivenciou durante tanto tempo, as empresas estão começando a ter esse olhar mais humano ali de entender, porque todo mundo fala, né, dos valores, missão e tudo mais. No discurso é lindo, mas e na prática? Porque na prática, bom, deixa com você a palavra, Wilton. Não é que tá, Léo. O que eu posso dizer? Como eu disse, eu tô nesse mundo corporativo nos últimos 33 anos, dos quais os últimos 23 na minha área, que é a área de sinistros da seguradora. Então eu vi muita evolução. Tá tendo muita evolução, sim. A empresa tá começando a ter esse olhar humano. Mas na hora do vamos ver que meta não tá sendo batida, que o orçamento não foi atingido, isso fica um pouco de lado e todo mundo tem que arregaçar a manga ali. E o importante é cumprir a meta, porque eu também tenho uma outra fala. A empresa pode querer ter um olhar mais humano, ela tá tentando, tá fazendo tudo isso daí, mas ela não é uma instituição de caridade. Exatamente. Aquilo ali é para dar lucro pro acionista. Exatamente. E pessoas que injetam dinheiro precisam ter um retorno, né? Isso. E cada um ali, de uma certa maneira, fazendo a sua parte, né, Wilton? Porque eu acredito que não tem vitimismo, né? Desde na nossa vida, a gente com a gente mesmo. E quando você vai para uma empresa também, a empresa também não é uma ONG ou uma instituição de caridade. Eu acho que cada um que vai tem que ter, eu penso, e eu oriento quem vem aqui até aos nossos treinamentos, né? Você não vai na empresa para fazer amizade. Não dá para ter amizade, Wilton. Não há uma empresa com 80, 90, 100, sei lá quantos colaboradores, ser amigo de todo mundo? Ilusão. Vamos lá pra gente faturar o nosso dinheiro, aprender, contribuir positivamente e cumprir a nossa missão. Agradar todo mundo? Possível. Nem Deus agradou, né, Wilton? Não dá. Não. Se você for com esse pensamento, com esse mindset, você tá perdido. Eu acho que a tua fala é perfeita, Léo. Você tem que ir fazer bem teu trabalho, contribuir com os outros colegas, porque todo mundo tem um objetivo ali. Exatamente. Mas no final do dia é o teu trabalho. E acho que uma outra fala que você tem muito boa, que eu gosto muito dos treinamentos, você chega na tua casa, você tira aquela armadura da empresa. É preciso. Você precisa fazer isso. Porque você tem uma vida pessoal também e você não pode viver só a empresa. Porque também o que você falou dos números. Se você vive só a empresa, vive só pro trabalho, se você perde o trabalho, o que acontece? Exatamente, Wilton. É como se o chão se abrisse, é uma morte e o sentido da vida da pessoa, né? É como se concentrasse todos os ovos numa cesta só. E nesse momento a gente percebe o quanto que a família é importante, né? Essa base. E às vezes no dia a dia a gente luta tanto, né, pra se manter no mundo corporativo, que a gente às vezes chega em casa estressada, e aí descontem às vezes em quem não tem nada a ver. Tem nada a ver com o pato. Exatamente. Então lembrar que a empresa existe, ela é importante, sim. Defender a empresa, eu acredito que isso é tão bonito, mas ao chegar em casa, a gente tem que ver e perceber que a gente tem pessoas que estão esperando a gente, né? E no momento que a gente mais precisa, são essas pessoas que estão ali, né? São eles que vão estar lá com você para te amparar e... Exato. Eu posso falar bem disso. Exatamente. E tudo na vida da gente é um ciclo, né? Tudo tem um começo, um meio e um fim. E tudo aquilo que a gente plantou, contribuiu na empresa, de uma certa maneira, é uma aprendizado. Que a gente fala, nossa, eu trabalhei tanto nessa empresa, eu dei o meu melhor. Tudo bem, mas você ganhou para isso. E você também aprendeu. Então você leva um pouco da empresa com você também, né? Sim. Eu acredito muito nisso. Então, por mais que você venha, talvez, a ser desligado e fale, eu trabalhei tanto, como você falou, mas você recebeu para fazer aquele trabalho, é do jogo, tudo tem um ciclo, como você disse bem, eu concordo muito com isso. E você aprendeu várias habilidades ali. A tua experiência ninguém te tira. Eu tinha um professor que costumava falar, o teu aprendizado é a única coisa que ninguém te tira. Exato. Então, o que você aprendeu nos teus anos de empresa, aquilo vai te capacitar para outros voos. Exato, é aquilo, né, Wilton? Vai te levar para o seu próximo nível. Porque você sai de uma empresa e você, dependendo de como você vivenciou ali, você leva com você ali amigos, conhecidos, companheiros, companheiras de jornada, que em algum momento você precisa se reconectar, conversar, se atualizar. Eu acho que essa rede de apoio, ela é muito importante. No dia a dia, né, Wilton? A gente sai da empresa, mas a gente deixa um pouquinho da gente na empresa.
Por quê? Porque quando você sai, você também vai levar a experiência igual você falou, mas também um pouquinho dessas pessoas, né? Então, acho que essa habilidade da gente entender, olha, fechou um ciclo, mas foram tantas coisas boas e bacanas que eu vivi ali, eu aprendi. E ali também é um sentido de um desapego também, né, Wilton? Na vida de muitas pessoas que eu atendo aqui, que sai, independente da empresa, mas sai às vezes um pouco meio que assim. Mas quando a pessoa olha e fala, poxa vida, gente, eu aprendi tanto, valeu a pena. Valeu a Fica pena. leve, né, Wilton? Fica muito leve, Léo. Posso te falar esse conhecimento de causa, porque passei por isso recentemente. Exato. E assim, você aprendeu tanta coisa, você contribuiu com a vida de tantas pessoas. Que lindo. Você fez tanto network, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma rede de contatos enorme legal. que eu fiz nos últimos 15 anos na última empresa. Então, Que legal. isso ninguém te tira. Exato. O que tem de gente me procurando, eu procurando pessoas, vamos tomar um café, vamos almoçar. Então, isso fica. Isso te contribui muito para a tua carreira. Olha, Wilton, e não tem preço, né? E não tem preço. Porque, no fundo, a gente vê, fala do mundo corporativo, mas as pessoas, né? Como as pessoas são importantes, né? No final. Porque a empresa é de pessoas, né? Formado por pessoas, né? E quando a gente sai, esse calor é tão gostoso, né? E aí, tudo que termina, eu tenho um ditado aqui no meu trabalho, tudo que termina é que tem algo novo nascendo na vida, né? Tem algo embrionário, porque Deus pode, às vezes fecha uma porta, igual o ditado fala, mas tem janelas maravilhosas. Quanta gente não está se descobrindo em fases novas, né? Com habilidades. É um renascimento para muita gente. Então, você que está aí, ó, nos acompanhando, tanto pelo YouTube, agradeço o seu carinho da audiência pelo YouTube e pelo Instagram. Você que está querendo entrar no mundo corporativo, vá adiante. A gente ouve tantas coisas. Ah, vai empreender. Olha, tudo bem, bacana. Para quem gosta e quer empreender, vá adiante. Mas, assim, o mundo corporativo é uma grande escola. Eu já vivenciei, Wilton, dentro do mundo corporativo, boa parte da minha vida. Depois que eu comecei a ir pro mundo da terapia, mas se não fosse... Vou abrir o jogo aqui para vocês aqui, viu? Se não fosse o mundo corporativo, Wilton, eu talvez não seria essa pessoa que trabalha com desenvolvimento humano. Porque como que eu ia contribuir na vida das pessoas que vêm até aqui, que sofrem essa pressão do mundo corporativo, se eu não tivesse sentado também ali, muitas vezes comandando, outras vezes sendo comandado, eu não teria como contribuir. Então, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acho que, penso eu aqui, quer empreender? Legal. Coloque energia nisso. Vai para o mundo corporativo, se prepara para fazer a diferença, para fazer valer a pena. Né, Wilton? Fazer a pena. Não posso concordar mais com você, Léo. Eu acho que o que você se dispor a fazer, faça bem feito. Isso. Ame o que você faça. Porque vai dar bom. Se você fizer dessa maneira, vai dar muito bom. Sabe por quê, Wilton? Eu penso que quando você... Eu olho aqui para tudo, né? Uma visão mais macro. Quando você coloca energia, a energia, né, a atenção, o foco, é como se fosse um fermento. Em tudo que você for fazer, empreender, vai para o mundo corporativo, vá inteiro. Vá inteiro. Vá totalmente inteiro para aquilo lá. Quando você está inteiro, o resultado é totalmente diferente. O resultado é outro. Quando você está inteiro, quando você se dedica àquilo de alma, o resultado é muito satisfatório. É muito satisfatório. Você que viveu tanto tempo no mundo corporativo, Wilton. Quem é o Wilton depois do crachá? Não tem um crachá, né? E o Wilton pós-crachá? Tinha o Wilton do crachá e o Wilton sem o crachá. Cara crachá, lembra? Quem é o Wilton sem crachá? Exato. O ser humano ali, né? Exato, E aí era eu comigo mesmo. Mas tá uma jornada muito legal. Eu tô descobrindo algumas coisas, algumas habilidades que eu nem pensei que eu tinha. Que maravilha. Por exemplo, eu comecei a escrever livros. Tô acabando agora de escrever um livro técnico na minha área, que é a área de seguros e sinistros. Escrevi um livro de contos. Que legal. Então, algumas habilidades estão vindo aí, outras coisas estão surgindo. Que legal, Wilton. Essa capacidade de renascer, de reviver, né? Tanto conhecimento agora à disposição para outras pessoas. E tem um lance interessante aqui, depois até quero agradecer aqui a minha equipe, que tanto me ajuda aqui, que me apoia, o Ronald Alves nas mídias digitais, na edição dos vídeos, o Leandro Amorim aí na TI, sempre ajudando a gente, a Eliane Martins nas fotografias, a Eliane Martins tira foto da gente aí, daqui a pouco as fotos vão subir. Fotografia, Eliane Martins, mesa de som, Eliane Martins, e eu também falando do mundo corporativo, gente. Eu também não posso esquecer do meu CEO. Eu também tenho um CEO aí. E o CEO não é fácil. Seu CEO é duro, né? Não é fácil. Eu também tenho um CEO, viu, gente? Quero agradecer muito vocês por estar nos acompanhando aqui.
vou pedir para vocês seguir o Wilton Santos, porque olha, tem um projeto muito legal do Wilton e... Ô, Wilton, como é que é o nome do projeto? Eu não vou falar, você vai falar agora. Vou jogar a bola, não falando de Copa do Mundo, eu passo a bola para você. Dá a bola. Isso. Beleza, obrigado, Léo. Tá na área. Você me perguntou o que é o Wilton pós-crachá. Isso. E eu acho que o Wilton pós-crachá é essa reinvenção mesmo. Então, teve os livros, eu tô dando algumas aulas. E o próximo projeto que tá para nascer é o meu podcast, Isso. que chama Papo Sinistro. Aí. E da onde surgiu esse nome, Papo Sinistro, vocês me perguntam? Como eu sou da área de seguros e sempre fui da área de sinistros, é muito engraçado porque quando eu falo com pessoas que não são tão da área, ligadas à área, as pessoas me perguntam, o que você faz? Ah, trabalho com seguros. Ah, você vende seguro de carro? Você vende seguro saúde? E aí eu falo, não, eu faço outra coisa, eu trabalho com sinistro. O que é isso? Exato. Então no Papo Sinistro a gente quer desmistificar isso. Que legal. Quer mostrar que o sinistro para mim é a hora da verdade. Você compra uma pólice, mas o sinistro é a hora da verdade. É a hora que você vê se aquela pólice é efetiva ou não. E é isso que a gente quer desmistificar no Papo Sinistro com vocês. É o que dá pra esperar aí do que vem pela frente. Olha, então você não perca, hein? Já vai anotando aí na agenda aí. E vou pedir pra você também, @Leonel Terapeuta nas redes sociais. Nós vamos passar também depois o seu Instagram também, viu? Nós vamos colocar aí na edição dos vídeos. Qual que é o seu? Você tem Instagram já, Wilton? Tenho, Tudo certinho? sim. Qual que é? Compartilha conosco aí. É @Hilton Gomes dos Santos. Aí, pronto. A vida da gente é isso. É troca, é conhecimento. A vida, ela é muito dinâmica. A vida não para. A vida pede pra você o quê? Vá viver a vida. Ah, mas qual que é o sentido da vida? Viver a vida. Ah, eu vou esperar as condições melhores. Não tem condições. A vida tá passando por você. E é você que dá o sentido pra vida. Então, não espera pra amanhã, se reinvente. Tá com medo? Vá com medo mesmo, mas não perca a oportunidade. Imagina assim, se eu tivesse que ir embora amanhã, o papai do céu me chamasse pra ir embora, como é que eu iria? Você já tem uma noção. Será que você tá fazendo o melhor que você pode com o conhecimento que você tem? O Wilton Santos eu sei que tá, porque nós, né, tá no primeiro treinamento aqui, é um treinamento de policiamento mental, aonde você vai se olhando, aonde você vai percebendo as habilidades que tem e vai colocando que à disposição de outras pessoas, ser útil na vida de outras pessoas, isso é tão bonito e tem recompensa. Tudo na vida da gente é um fluxo, ida e volta. Wilton, seja bem-vindo. Olha, você não vai perder o programa do Wilton Santos aqui, hein? Por favor, hein? Papo... Aguardem. Papo Sinistro. Papo Sinistro, exatamente. O Wilton e os convidados dele. O que você falaria pra quem tá no mercado? Enfim, considerações finais é com você. Você viu que eu falo bastante, né, Wilton? Mas eu prometo agora, eu passo a palavra pra você. Não, obrigado, Léo. Eu acho que como considerações finais, o que eu deixaria pra vocês é um pouco num resumo do que a gente fez de bate-bola aqui. Então, o mundo corporativo, você vai aprender muito. Vá com a mente aberta pra aprender. Lembre-se que você tem que ser agradável, né, Léo? Isso, ser agradável. Não adianta você querer bater de frente com todo mundo. Isso não ganha Sobrevive jogo. sozinho, Você né? não sobrevive sozinho. Você vai ter que ceder em algum momento para que outra pessoa ceda para você. E são conquistas. Mas vai de peito aberto. Vai de peito aberto porque a experiência que você vai adquirir vai sempre te impulsionar para te levar mais longe. Que legal. Muito obrigado. Olha, essa foi a dica de hoje. Agradeço a você pela sua companhia, que acompanhou a gente aqui pelo YouTube, pelo Instagram. E esse foi mais um Carreira e Liderança Mundo Corporativo. Até a próxima.